Olá! Hoje quero conversar um pouquinho com você sobre alguns conceitos matemáticos que a gente usa no dia a dia. E a gente escuta muito sobre isso, mas o que acontece, não sabemos muitas vezes o que é. Então eu vou dar alguns exemplos, tá? Sobre ponto, reto e plano, certo? Então, vou fazer aqui nesse retângulo uma marca, tá? Vou fazer uma marca aqui, certo? Uma marca qualquer, tá? Vou fazer uma marca aqui e vou fazer uma marca aqui. Só vou mudar fiz uma marca, ok? Está aí minha marca. O que é essa marca para você? Pensa um pouquinho aí. O que representa essa marca para você? Um ponto, tá? Então, fiz a marca no papel, a marca está representando um ponto. Mas, no nosso dia a dia, o que mais podemos ver no nosso dia a dia que lembra um ponto, que representa um ponto? O que será que podemos ver no nosso dia a dia que pode representar um ponto? Coloquei algumas imagens aqui para você observar, tá? As estrelas. Se você olhar para o céu à noite, você vai ver várias estrelas, ok? E daqui da Terra, elas parecem vários pontinhos bem pequenos lá. Então, de longe, elas estão representando pontos, tá? Coloquei a Lua e o Sol, que também, vistos de longe, representam ponto. E coloquei ervilhas. Pode ser feijões, pode ser grãozinhos de areia, infinitos objetos, infinitas coisas representam ponto, certo? E o ponto, nós representamos o ponto, ele recebe um nome. Assim como você tem um nome, como eu tenho um nome, os pontos recebem nomes, certo? E nós vamos colocar aqui pontos, nomes para esses pontos. Eu só vou mudar aqui para eu poder escrever. Então, esses pontos recebem nomes. Como que esses pontos vão ser nomeados? Com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. Posso usar diversas outros pontos para representar, para nomear diversas outras letras do nosso alfabeto para nomear ponto. Então, temos aqui o ponto A e o ponto B, ok? Então, tivemos aqui a ideia de ponto. Vamos um pouquinho mais adiante. Reta. O que é reta, tá? Reta é uma linha que não tem início e não tem fim, certo? Ela não vai ter início e ela não vai ter fim. E aqui no desenho que a prof representou aqui, ó, tem essas duas flechinhas nas pontas. Por quê? Porque ela está indicando que ela é infinito. Ela não começa e não termina, tá? A reta é infinita, certo? Então, eu vou sair um pouquinho dessa tela, vou vir para cá e vou mostrar para vocês aqui, para vocês visualizarem melhor. Eu peguei aqui uma trina, eu queria barbante, mas eu não tinha barbante em casa. Então, eu peguei essa trina e quero mostrar para vocês, ó. Vocês estão vendo o início dessa trena? Não, né? Não estão vendo nem o início e nem o fim dessa trena, né, ó. Nem início e nem o fim dessa trena. Então, isso é reta, ok? Isto é um exemplo de reta. Não tem início e não tem fim, ok? A reta não tem início e não tem fim, certo?
tinha pego outro exemplo aqui, não sei onde a prof largou, mas vou mostrar aqui. Não tem início e não tem fim. Não tem início e não tem fim, ok? Então, aqui nós temos exemplos de reta, tá? Uma reta, ela pode ser subdividida, certo? No momento que eu tenho um início nessa reta e não tenho um fim, eu vou ter uma semi-reta, ok? Ó, eu tenho início, mas não tenho fim, ó. Tá? Eu vou ter uma semi-reta. No momento que eu tenho... Vou pegar aqui, tá? No momento que eu tenho um início e tenho um fim, eu vou ter um segmento de reta, ok? Então, vamos lá para os nossos desenhos. O prof vai mostrar para vocês lá nas imagens, certo? Para vocês poderem compreender. Eu vou deixar assim porque a prof quer desenhar aqui junto com vocês, tá? Então, aqui, ó. Esse aqui é uma reta, certo? Ela não tem início e não tem fim. As retas, elas são representadas, eu vou mudar a letra aqui para vocês identificarem bem. Também recebem nomes as retas, tá? As retas, elas recebem nomezinhos. Assim como nós recebemos nomes, as retas recebem nomes. Como que a gente nomeia as retas? Como que nós damos nomes às retas? Ah, a gente vai chamar de Maria, vai chamar de Lucinéia, vai chamar de Lara? Não, nós vamos dar para as retas as letras minúsculas do nosso alfabeto, tá? Aqui a prof colocou a letra T, ok? Então, esta aqui é uma reta, certo? Temos aqui uma reta. Agora, vamos para a semi-reta, ok? Vou desenhar aqui uma semi-reta, certo? Antes de eu desenhar essa semi-reta, eu vou colocar um ponto aqui. E vou aumentar esse ponto para vocês identificarem ele. Enxergarem ele bem direitinho. Ó, coloquei o ponto, tá? Vou chamar de ponto C. Este é o meu ponto C. E quero traçar uma semi-reta a partir deste ponto, tá? Vou lá, então... E vou traçar uma semi-reta a partir desse ponto. Ok? E está aqui a minha semi-reta, tá? Começa no ponto C e não tem fim, porque é uma semi-reta, certo, pessoal? Então, ela começa aqui no ponto C e tem a flechinha aqui, ó, que indica que ela é infinita. Isto aqui pode ser também para o outro lado, tá? Não necessita necessariamente ser exatamente daquele lado aqui, ali. Por isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Vou puxar para outro lado. Aqui a prof colocou ela retinha, né? Na horizontal. Ela pode ser na vertical, ela pode ser inclinada, tá? Vou puxar ela aqui para vocês observarem, ó. Ela pode ser assim, tá? Ela pode ser... Vou puxar para cá. Pode ser assim, certo? Pode ser na vertical. Opa. Tá? Então, as direções da semi-reta ou da reta não vai influenciar. A prof só quer que vocês identifiquem o que é cada uma, tá? Então, aqui nós temos a semi-reta, certo? Agora, vamos para o segmento de reta. No segmento de reta, o que eu vou ter? No segmento de reta, eu vou ter um início, dado por um ponto,
tá? E vou ter um fim, dado por outro ponto, certo? Ponto E e ponto I. Então, esse meu segmento, ele não vai ter flechinhas, nem para um lado e nem para o outro, ó, certo? Aqui está o meu segmento, tá? Nem para um lado e nem para o outro. Vou colocar maior para nós voltar um pouquinho. Então, a reta não tem início e não tem fim, tá? Ela é infinita. É uma linha, certo? Imaginem lá um rolo de linha, um carretel de linha, né? Mas imaginem esse carretel de linha sem início. Tu não encontra o início desse carretel de linha. Então, isso é uma reta. Uma semi-reta, ela vai ter um início, mas não vai ter um fim. Ela vai ter um ponto de partida, mas ela não terá fim, tá? E um segmento de reta? Um segmento de reta, ele é finito, certo? Ele tem início num ponto, certo? E tem fim. Eu vou voltar um pouquinho para trás para vocês observarem uma coisa. Vocês estão vendo esse desenho maior aqui, ó, o retângulo? Esse retângulo aqui tem 4 segmentos de reta, tá? Um que começa aqui nesse ponto, outro que e termina aqui. Daí daqui até aqui tem outro segmento. Daqui até aqui, outro segmento. E daqui até aqui, outro segmento. Tá? Então, isso aqui é uma figura formada por 4 segmentos de reta. Certo, pessoal? Então, para vocês terem a noção de segmento. Prof, aonde nós encontramos as retas do nosso dia a dia? Aqui tem alguns exemplos, ó. Nós temos aqui linhas do caderno, que dão a ideia de reta. Nós temos os fios da nossa rede elétrica, que dá a ideia de reta, tá? E nós temos também as ruas, certo? As ruas dão ideia de reta, tá ok? Se vocês observarem, vou pegar aqui uma rua, eu não sei se vocês conhecem bem a nossa cidade em todos os lados, tá? Mas a Avenida Brasil. A Avenida Brasil é uma rua que ela atravessa a cidade, tá? Ela vem da BR, né? Que é uma rodovia federal, e ela atravessa a nossa cidade. Por mais que em alguns momentos ela se separa, né? E ela vai dar em outra rua, ela vai dar na Avenida Sagrada Família, então ela, né, tem continuidade, certo, pessoal? Então, as ruas são ideias de retas, certo? E no próximo vídeo que a prof vai fazer, nós vamos conversar um pouquinho sobre as retas paralelas e as retas perpendiculares. O que é isso? Daí nós vamos conversar um pouco o que é isso. Próximo conceito que nós temos lá, plano, tá? Prof, por que tudo isso? Porque conforme vocês vão avançando nas séries, vocês vão vendo situações, tá? Que vocês precisam conhecer esses conceitos, entender? A engenharia usa muito esses conceitos. Se vocês já ouviram falar em desenhos 3D, né? Nos desenhos 3D, eles necessitam usar os pontos, as retas, os segmentos, precisam usar o plano, tá? Então, nas imagens em 3D, enfim, aqui nós temos um modelo de plano, tá? É um quadrado, certo? E dentro desse plano nós temos um ponto, tá? E é uma vista superior do plano, como se nós estivéssemos olhando esse plano de cima. Ok, pessoal? Certo? E aqui é ele
inclinado. Os planos são representados por letras gregas do nosso alfabeto, tá? Neste caso aqui deste plano, é a letra alfa do alfabeto grego. Pode ser o beta, pode ser o gama, tá? Então, são letras gregas que são os nomes deste plano. Então, aqui nós temos um plano alfa, um ponto P, tá? O nome do ponto, que é P, e o plano alfa. Voltando um pouquinho para trás, aqui. As retas, pessoal, elas são formadas por infinitos pontos. Dentro de cada reta, vocês viram que eu iniciei aqui, ó, essa semirreta com um ponto, né? Então, do lado desse ponto tem vários pontinhos. Então, se eu colocar um ponto do lado do outro, bem próximo, eles vão formar uma reta, certo? A mesma coisa aqui na semirreta, na reta. E no segmento de reta também, tem vários pontinhos formando esse segmento de reta, tá? Com um ponto inicial e um ponto final, certo? O plano são várias retas, uma do lado da outra, que vão dar origem ao plano, tá? Só esses detalhes para vocês, ok? Então, no próximo vídeo, acabou. No próximo vídeo, nós vamos estar vendo os tipos de reta, tá? Como que elas se classificam, certo? Um abraço e bom trabalho para vocês, ok?